Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante e, olha, um tanto quanto paradoxal, né? A relação entre a potência econômica do nosso agronegócio e a qualidade de vida lá nos municípios, que são os campeões dessa produção. Fica a pergunta, será que toda essa grana que o campo gera tá mesmo virando bem-estar para quem mora lá? E para investigar isso, a gente tem em mãos um material assim de primeira linha, os achados da pesquisa Agro e Condições de Vida, que foi feita pela Agenda Pública. Eles olharam bem de perto os 50 municípios com maior PIB agropecuário do Brasil. E não é só isso, tem também umas fichas técnicas, os fact sheets, sabe? Bem detalhadas para cada fator de qualidade de vida e uma análise mais profunda sobre como é que se transforma essa riqueza toda em prosperidade e resiliência de verdade. A nossa missão aqui é justamente essa, né? Tentar desvendar esses contrastes, achar os gargalos e entender o que realmente faz a diferença na qualidade de vida nesses lugares. Vamos fundo nos dados para ver o que está por trás dos números do nosso chamado celeiro do mundo. E olha, já começamos com uma coisa que chama a atenção logo de cara. Ser um gigante na produção agrícola não quer dizer automaticamente ser campeão nos indicadores sociais. E é essa desconexão que dá o pontapé inicial para a nossa conversa de hoje. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, é bom lembrar o peso do agro na economia brasileira. A gente está falando de quase 24% do PIB nacional em 2023. Quase metade do que a gente exporta, 49% no mesmo ano. E nos empregos? Cerca de 20% no país. E a produtividade? Nossa, quadruplicou nas últimas décadas. É uma força, assim, inegável. Sem dúvida alguma. E é justamente por essa relevância econômica, que é colossal, né, que essa pesquisa se torna tão crucial. O ponto central que os dados mostram é essa heterogeneidade. Mesmo com toda essa força econômica nesses 50 municípios líderes do PIB agro, os resultados sociais, variam demais de um lugar para o outro. A pesquisa não quer só tirar uma foto, ela quer entender o filme todo. Como essa riqueza está, ou em muitos casos, não está se convertendo em escola melhor, em saúde, em saneamento básico. O objetivo é usar essas evidências para, quem sabe, guiar melhor as políticas públicas e até mesmo as estratégias de ESG, sabe? Ambiental, social e de governança das empresas que atuam lá. A grande pergunta no ar é: o que explica por que alguns municípios conseguem sim transformar essa riqueza em bem-estar e outros não? Excelente ponto. Então vamos começar a abrir esse pacote, né? Olha essas diferenças regionais que a pesquisa encontrou. A questão da infraestrutura básica. Essa logo salta aos olhos. Quando a gente olha para a água encanada, a cobertura parece até boa na maioria das regiões. As medianas ficam acima de 96% no centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Parece um bom começo, né? Parece, né? Mas aí a gente vai olhar para o esgotamento sanitário. E o cenário muda completamente. É quase um choque de realidade, sabe? Enquanto o Sul e o Sudeste têm medianas bem altas, tipo 85,2% e 94,9%, o Nordeste tem uma mediana de só 16,7%. E o Centro-Oeste, que é o coração do agro de grãos, pasme, 26,7%. É muito baixo. Isso aí revela um gargalo crítico, quase que um calcanhar de Aquiles mesmo do desenvolvimento nessas áreas. Nossa, é impressionante essa diferença no saneamento. Fica uma sensação de que a modernidade chegou no campo, com trator, tecnologia, mas esqueceram de ligar o cano de esgoto das casas, né? E como é que isso se reflete em outros indicadores? Reflete direto na saúde, por exemplo. Pega a mortalidade infantil. O Sul tem a menor taxa, uma mediana de 6,9 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Só que o Sudeste, mesmo com aquela cobertura ótima de esgoto que a gente viu, tem uma taxa alta, 15,9. Muito parecida com a do Nordeste, que tem saneamento precário, né? 15,2. Isso sugere que o saneamento é super importante, claro, mas não é a única coisa. Talvez a complexidade das cidades, a qualidade da atenção básica de saúde ou até as desigualdades dentro desses municípios do Sudeste possam explicar esse paradoxo.
E na educação, como é que ficam as notas do IDEB, aquele índice que mede a qualidade do ensino fundamental? Na educação, se a gente olhar o IDEB do quinto ano, o Sul também está na frente, com mediana 6,0. Sudeste e Centro-Oeste vêm logo atrás, com 5,9. O Nordeste, de novo, tem a menor nota mediana, 5,0. Quer dizer, o quadro é complexo. O saneamento é o ponto mais crítico, especialmente no Centro-Oeste. A pesquisa até aponta a infraestrutura com a menor pontuação média geral, tipo 4,9 de 10. E muita desigualdade entre os municípios. A gente tem exemplos como Nova Mutum, Querência, lá no Mato Grosso, potências do agro com água ótima, mas quase zero de esgoto. Do outro lado, Cascavel no Paraná e Uberaba em Minas mostram que dá para ter bons níveis nos dois. É um quebra-cabeça, sabe? Com peças faltando em muitos lugares. Fica claro que a infraestrutura, principalmente o saneamento, é um nó difícil de desatar. Mas a pesquisa foi além disso, né? Tentou entender a tal da eficiência dos gastos públicos. Como é que fizeram isso? Tentam estimar qual seria o resultado esperado de um município, em saúde ou educação, levando em conta o quanto ele gasta e outras características. Aí eles comparam o resultado real com esse esperado. Isso ajuda a gente a ver se um município está sendo eficiente, quer dizer, entregando mais do que esperado com o dinheiro que tem, ou se está sendo ineficiente. Interessante essa abordagem. E o que esses modelos mostraram? Teve surpresa? Olha, bastante. Em saúde, por exemplo, olhando a mortalidade infantil, alguns municípios, como o Rio Brilhante, lá no Mato Grosso do Sul, e Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, tiveram taxas abaixo do que o modelo previa. Ou seja, uma performance relativamente boa, né? Por outro lado, municípios como Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, e Cristalina, em Goiás, ficaram bem acima do esperado. Isso indica que pode ter problema ali na gestão ou na aplicação do dinheiro da saúde. E na educação? Com o IDEB do quinto ano, a lógica foi a mesma? Seguiu esse padrão? Sim, a mesma lógica. Santana do Mundaú, em Alagoas, e Rio Verde, em Goiás, por exemplo, superaram as expectativas do modelo. Mostraram uma boa eficiência educacional relativa. Já outros, como Ribas do Rio Pardo e Dourados, os dois lá no Mato Grosso do Sul, ficaram abaixo do que se esperava. Isso reforça muito aquela ideia de que não adianta só ter a grana ou gastar muito, né? A forma como se gasta, a gestão, parece que aí é que está o pulo do gato. Exatamente. A gestão desses recursos é crucial. E os dados dos fact sheets reforçam isso de um jeito até curioso. O grupo de municípios menores que eles analisaram na pesquisa, o grupo 1, tende a gastar mais por aluno em educação, mas consegue resultados proporcionalmente menos satisfatórios do que os grupos de municípios maiores, os grupos 2 e 3. O grupo 3, dos maiores, parece que consegue tirar mais resultado em educação para cada real que investe. Mas isso não é meio contraintuitivo? Os menores não deveriam ter mais facilidade para gerir por serem menores? Poderia ser, né? Mas talvez eles enfrentem outros desafios. Pode ser menor capacidade técnica na prefeitura, dificuldade para atrair e segurar profissional qualificado, ou talvez menor escala para conseguir implementar certos programas. Isso levanta uma questão super importante. Como é que a gente espalha as boas práticas? A pesquisa até sugere que os municípios que são eficientes poderiam funcionar como escolas para os vizinhos, principalmente na atenção primária à saúde, que é a base de tudo, né? E a análise acadêmica que acompanha a pesquisa, ela é bem direta. A qualidade da gestão e das instituições locais, regras claras, profissionalização da máquina pública, transparência, planejamento, é o fator que mais explica diferenças nos índices de condições de vida, o ICG. Não é só o PIB agro, sabe? É a capacidade de transformar esse PIB em serviço de qualidade para a população. Entendido. Gestão e instituições fortes são a chave mesmo. E a tecnologia? A conectividade lá no campo? Onde é que ela entra nessa história toda? A pesquisa olhou para isso também. Olhou sim. E é outro ponto fundamental. A pesquisa mediu o tal do Índice de Conectividade Rural, o ICR, e achou uma correlação positiva de 0,437 com o tamanho da população do município. Ou seja, municípios maiores tendem a ter o campo mais conectado. O que faz sentido, né? Talvez pela demanda maior, pela viabilidade econômica para as operadoras.
Mas qual a implicação prática disso para o desenvolvimento? É tipo a espinha dorsal da modernização do agro e da qualidade de vida no campo. Pensa só, agricultura de precisão, que depende de sensor, de mandar dados, assistência técnica remota, que pode chegar onde o técnico não consegue ir fisicamente, telemedicina, educação à distância para quem mora no campo. Tudo isso depende de ter um bom sinal de internet, de telefonia. Naqueles municípios menores, onde a conectividade ainda falha muito, promover um choque de conectividade, sabe? Com fibra ótica chegando na área rural, mais torres, cobertura 4G e até 5G. Isso poderia ser um catalisador muito poderoso para o desenvolvimento tanto econômico quanto social. E falando em assistência técnica, a pesquisa trouxe algum achado interessante sobre isso? Porque eu imagino que assistência e produtividade andam juntas, né? Ou não? Pois é, nem sempre. E aí está um ponto curioso dos achados. A pesquisa identificou umas situações de assistência acima da produtividade, como lá em Paranatinga, no Mato Grosso. Parece que tem um bom nível de assistência técnica, mas a produtividade ainda não está correspondendo totalmente. Sugere que tem um potencial ali não explorado, talvez por falta de crédito, de tecnologia adequada, e o contrário também acontecer, assistência abaixo da produtividade, como em Lucas do Rio Verde, também no Mato Grosso. Lá a produtividade é altíssima, mas o nível de assistência registrado é relativamente baixo. Isso pode indicar um subatendimento ou que os produtores mais tecnificados já buscam as soluções por conta própria, né? A lição que fica parece ser que a assistência técnica e gerencial tem que estar muito bem alinhada com acesso à tecnologia, à conectividade, ao crédito, para poder impulsionar práticas mais eficientes e sustentáveis, como o manejo avançado do solo, irrigação inteligente e sistemas como integração lavoura-pecuária-floresta, a ILPF, aquele sistema super interessante que combina grãos, gado e árvore na mesma área, otimizando o uso da terra e a renda do produtor. Faz todo sentido essa necessidade de alinhamento. E com tudo isso que a gente está vendo, a gente volta para aquela questão lá do começo. A riqueza do agro versus o progresso social. Como é que os municípios se saíram em índices que medem isso de forma mais ampla, como o tal do Índice de Progresso Social, o IPS? Aí a heterogeneidade fica ainda mais clara. Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, por exemplo, que é um município com um PIB agro forte, se destacou positivamente no IPS. Foi classificado como relativamente forte. Já a Cristalina, em Goiás, outro gigante do agro, ficou na outra ponta, classificado como relativamente fraco nesse mesmo índice. E a maioria dos 50 municípios líderes no PIB agro ficou ali no meio termo, no relativamente neutro. Isso mostra bem que ter um PIB agro nas alturas não é garantia nenhuma de progresso social abrangente, né? O PIB agro, pegando os 5 maiores de cada grupo populacional que eles estudaram, conseguiu a classificação relativamente forte no componente de necessidades humanas básicas. Isso inclui coisas essenciais: nutrição, saúde básica, água, saneamento, moradia, segurança. Como pode, nos municípios mais ricos do agro, as necessidades mais básicas não estarem plenamente atendidas? É um achado impactante mesmo e que reforça, assim, dramaticamente o ponto central. A conversão da riqueza em bem-estar básico não é automática. Ela depende de escolhas políticas, de onde se decide investir e, fundamentalmente, da capacidade das instituições locais de entregar esses serviços. Isso nos leva direto para a questão da gestão fiscal e da governança. Aliás, tem uma descoberta curiosa da pesquisa sobre isso, usando o índice Firjan de gestão fiscal, o IGFG. Entre 2014 e 2022, os municípios menores, o grupo 1, avançaram mais no componente investimentos desse índice do que os municípios maiores, o grupo 3. Peraí, os menores investiram proporcionalmente mais ou melhoraram mais seus investimentos do que os gigantes do agro nesse período? Por quê?
Como assim? Exato, eles mostraram uma evolução maior nesse indicador específico de investimento. A pesquisa não crava o porquê, mas a gente pode levantar algumas hipóteses, né? Talvez os municípios maiores enfrentem mais pressão de gasto corrente, folha de pagamento, custeio da máquina pública, talvez tenham mais rigidez no orçamento, ou pode ser que tiveram outras prioridades políticas nesse período específico. Mas o que a análise acadêmica que acompanha a pesquisa argumenta com muita força é que a diferença crucial está nas tais instituições inclusivas e na capacidade do governo local de planejar, de executar o orçamento, de monitorar, de prestar contas. A qualidade da governança explica por que municípios com perfis econômicos até parecidos, como Sorriso, Sapezal, Rio Verde e Lucas do Rio Verde, apresentam resultados tão diferentes em saneamento, saúde e educação. São propostas, inclusive, algumas ferramentas como o painel de valor público e o farol de resiliência territorial, justamente para ajudar os gestores a diagnosticar onde é que estão os gargalos e como direcionar melhor os recursos para gerar valor de verdade para a sociedade. Fica cada vez mais claro mesmo que a chave está na boa governança, na capacidade de gestão. Além desses pontos que a gente viu que são cruciais, infraestrutura, eficiência, governança, os fact-sheets da pesquisa destacaram outros fatores importantes, né? Sim, eles olharam para um conjunto mais amplo de determinantes do desenvolvimento. Por exemplo, o capital humano, a cultura empreendedora e o mercado de trabalho. De modo geral, assim, tem espaço para avançar em todos os grupos de municípios. Nos menores, o desafio parece ser mais a falta de emprego formal, sabe? O que pode acabar estimulando um empreendedorismo mais por necessidade do que por oportunidade. Já nos médios e grandes, a questão parece ser mais a dificuldade em achar mão de obra qualificada para as vagas que o próprio agronegócio e os serviços em volta demandam. Ou seja, tem um desalinhamento entre quem procura emprego e o que as vagas pedem. E quanto à diversidade e inclusão, como é que essa dimensão apareceu na pesquisa? Essa área teve uma nota média um pouquinho melhor na avaliação geral, 5,56 de 10, mas ainda assim mediana, né? O que chama mais atenção é a grande variação entre os municípios. Alguns se destacam pela presença de jovens produtores rurais, como é o caso de Querência, lá no Mato Grosso. Outros pela liderança feminina nas propriedades, como Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. E aí você tem casos como o Sorriso, também no Mato Grosso, que apesar de ser um polo gigante do agro, aparece com poucas mulheres em posição de liderança nas fazendas. A pesquisa também ressalta a importância vital da agricultura familiar, não só para a economia local e para a segurança alimentar, mas também pela conexão dela com políticas públicas importantes, como o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que muitas vezes compra alimentos desses pequenos produtores para merenda escolar, gerando um ciclo positivo ali na economia local. Interessante ver como esses aspectos mais sociais, mais humanos, também variam tanto de um lugar para o outro. E se a gente conectar todos esses pontos, isso nos leva a pensar sobre a importância da diversificação econômica. Ficar dependendo demais de uma única cultura agrícola, por mais dinheiro que ela dê, deixa o município muito vulnerável, né? Um choque de preço lá fora, um evento climático extremo aqui. Construir resiliência significa também fomentar outras atividades econômicas, fortalecer o comércio e os serviços locais. E nesse contexto, a recente reforma tributária, que pode trazer alguma redução de imposto para o setor agropecuário, representa não só uma oportunidade, mas talvez uma responsabilidade a mais para o setor, né? Parte desses ganhos potenciais poderia ser reinvestido de forma estratégica nas comunidades, fortalecendo a infraestrutura, a educação, a saúde, fechando aquele ciclo virtuoso onde a riqueza que é gerada localmente impulsiona o desenvolvimento local de um jeito mais amplo e mais inclusivo para todo mundo. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa e analisar as várias faces dessa relação, que é bem complexa. Ok, então vamos recapitular rapidinho os principais aprendizados dessa nossa análise detalhada das fontes. Primeiro, e talvez o mais forte, riqueza gerada pelo agro e bem-estar da população. Bom, não são sinônimos e não andam automaticamente de mãos dadas. Existe uma desconexão bem clara em muitos dos municípios mais ricos do agro brasileiro. Isso ficou evidente. Segundo, a infraestrutura básica, e aí com destaque para o saneamento, coleta e tratamento de esgoto,
é um gargalo crítico, uma verdadeira pedra no sapato do desenvolvimento em muitas dessas potências agrícolas, principalmente lá na região centro-oeste. Terceiro, a qualidade da gestão pública e a força das instituições locais, capacidade de planejar, de executar com eficiência, de prestar contas, de ter transparência, são fatores, assim, absolutamente decisivos. É isso que permite pegar o dinheiro, seja do agro ou de onde for, e transformar em resultado social concreto que a população percebe. Não adianta só ter a grana, tem que saber usar bem. Quarto, a conectividade rural apareceu como um fator-chave. E não só para a produtividade futura do próprio agronegócio com a tal da agricultura 4.0, mas também para garantir que quem vive e trabalha no campo tem acesso a serviço essencial, como saúde e educação. E quinto, ficou muito clara a enorme diversidade de realidades. Mesmo entre os 50 municípios que estão no topo do PIB agropecuário, a gente encontra situações muito, muito diferentes. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e achar que os desafios e as soluções são iguais para todos. Exatamente. Então, o que tudo isso significa, assim, na prática? Para quem estuda o desenvolvimento regional no Brasil, para quem investe olhando para os critérios ESG ou simplesmente para qualquer pessoa que quer entender a realidade complexa que existe por trás daqueles números impressionantes do agronegócio, esses dados são um prato cheio. Eles mostram para a gente que o grande desafio brasileiro não é mais só gerar riqueza no campo. Isso, o agro tem sido extremamente competente. O desafio maior agora é construir as pontes, as instituições, a governança, as políticas públicas que funcionam, que sejam capazes de transformar essa riqueza toda em valor público de verdade, em saúde que funciona, educação que liberta, saneamento que protege e oportunidade real para todo mundo que vive nesses territórios. E para deixar uma reflexão final aqui no ar, depois dessa nossa conversa toda, fica uma provocação. Considerando essa evidência tão forte de que a boa governança local e não só a riqueza bruta, que puxa o bem-estar para cima, que tipo de mudanças institucionais específicas ou que ações de colaboração mais criativas entre as prefeituras, as empresas do agro e a sociedade civil poderiam ser colocadas em prática para a gente realmente acelerar a conversão da riqueza agrícola em qualidade de vida palpável em todos esses municípios que são tão importantes para o país? Como é que a gente garante que o desenvolvimento seja de fato inclusivo e que nenhuma comunidade fique para trás nesse cenário de aparente pujança econômica? É uma pergunta complexa, sem dúvida nenhuma, mas é essencial se a gente quiser um futuro mais próspero e mais justo para o Brasil rural.